Você, homem, com um caso como esse, gordurinha localizada, ginecomastia, mesmo que leve, quer dizer, pratica atividade física, tenta melhorar o contorno corporal e tem uma grande dificuldade na definição, senta aí para a gente conversar um pouco mais sobre esse caso em específico e talvez essa solução pode te ajudar a entender quais caminhos você pode trilhar para ter um resultado melhor, para viver melhor, mais qualidade de vida e esteticamente estar mais bem consigo mesmo. Se você não me conhece, Daniel Botelho, cirurgião plástico, uma vida dedicada a cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Vamos embora? Bom, meu amigo, se liga só nesse caso aqui. Paciente masculino, paciente que já tem uma boa rotina de atividade física, pratica com alguma frequência, porém tem uma dificuldade muito grande em melhorar, né? Então a gente percebe lá gordura localizada, principalmente nessas regiões dos flancos, tem um pouco de gordura localizada também aqui embaixo da axila, né? Que essa é uma região que quando tem um certo acúmulo de gordura costuma esconder bastante, né, a definição do peitoral e também um pouco de ginecomastia, que muitas vezes não é único e exclusivamente o acúmulo de gordura, mas também glândula, né, devido à própria puberdade ou eventualmente quando o paciente utiliza de hormônios para que possa ter um resultado estético melhor, eventualmente isso pode ocasionar também a ginecomastia. Isso é um caso típico, um caso que ocorre com muita frequência nos consultórios e em que normalmente a gente vai tratar muito bem esse tipo de paciente com lipoaspiração de alta definição. Vamos conversar mais detalhadamente qual foi a proposta em específico para esse caso aqui. Nós propusemos para esse paciente, como eu disse a vocês, lipoaspiração de alta definição, mas não há como ser exclusivamente só a lipoaspiração. A gente precisa compor com um tratamento um pouco mais amplo, né? Com o objetivo de reestruturar quase que completamente a estrutura corporal desse paciente. Veja bem, para além da lipoaspiração, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar áreas muito específicas, né, ao redor do peitoral. Então toda essa região que eu estou explicando para vocês, que eu estou marcando aqui de vermelho, é uma região que a gente precisa extrair bastante gordura, quase que completamente. Nessa região também, abaixo do peitoral, toda essa região precisa ser completamente esvaziada para que o peitoral de fato apareça. Para além disso, todo um desenho da própria musculatura precisa ser confeccionado. Então, nós temos aqui toda a musculatura que precisa ser confeccionada na própria lipoaspiração. Então, toda essa musculatura aqui precisa ser bem trabalhada. Então, nós vamos fazer uma lipoaspiração profunda e superficial nessa região dos flancos. Aqui é uma região em que o público masculino, talvez 11 de cada 10 pacientes se queixam bastante dessa região, que é uma região que tem uma tendência a acúmulo de gordura profunda e precisa ser trabalhado no seu limite, né? A gente precisa extrair quase que completamente a gordura dessa região para que o objetivo, entenda, o objetivo do contorno corporal masculino é a gente estabelecer o que a gente chama de V-shape, que é uma estrutura em V do contorno, certo? Mais volume no polo superior e menos volume no tronco, na porção inferior. Mais volume na cintura escapular e menos volume na cintura pélvica, né, na região do quadril, certo? Então, entendido isso, a gente precisa trabalhar de forma com que esse objetivo seja atingido. Além da extração de gordura que eu comentei com vocês, nós precisamos fazer também enxerto de gordura, quer dizer, em algumas regiões dentro do músculo, a gente precisa enxertar gordura para que o músculo volumize e a gente estabeleça essa estrutura em V, principalmente deltoide e peitoral, na porção mais alta, certo? Por quê? Para que a gente traga um pouco desse volume, ou boa parte desse volume da porção inferior do tronco, para a porção superior do tronco.
volumizando de forma natural, para que a gente traga volume e que o volume do músculo seja o que de fato chame atenção. Não é nada além do próprio volume do músculo, porque a partir do momento que a gente coloca a gordura dentro da musculatura, o próprio músculo ganha volume, para que a gente reestabeleça essa estrutura em V. Quais outras regiões, doutor Daniel, eventualmente a gente pode trabalhar com enxerto intramuscular? Bíceps pode ser feito, tríceps também pode ser feito, grande dorsal também pode ser feito, é uma ferramenta maravilhosa para a gente melhorar o V-shape. Qual que é a questão? Muitas vezes a gente não tem gordura suficiente para trabalhar todas essas regiões. Outra região que eu considero fundamental, que seja trabalhada, enxertada, sobretudo em pacientes masculinos, é a musculatura do reto abdominal. Então, em cada um dos pecs abdominais, em cada um dos gominhos dos retos abdominais, a gente também precisa fazer enxertos intramusculares, com o objetivo de também trazer volume e naturalidade, para que não fique só o desenho, a escultura da lipoaspiração, para que venha o volume da musculatura e traga naturalidade para esse caso. Veja só como isso de fato evoluiu e o resultado realmente atendeu às expectativas tanto do paciente, no sentido de trazer naturalidade, como também de impacto visual. Esse é o resultado com 3 meses de cirurgia. Vamos detalhar bem aqui o que foi feito. Como eu disse a vocês, enxerto no peitoral, uma região que traz muita diferença. Veja como o deltoide volumizou, veja como o volume nessa cintura escapular, ele se contrapõe com o volume na cintura pélvica. E esse é um dos principais objetivos. Aquela gordura toda concentrada abaixo do peitoral, toda aquela gordura concentrada abaixo do peitoral, certo? Removida, como ela nos ajuda a definir melhor o próprio músculo peitoral. Musculatura bem definida, com padrão de definição super natural. É bem perceptível que tem aqui os six packs, quer dizer, os gominhos do abdômen marcado, mas a gente percebe de maneira natural, não é um padrão de marcação grosseiro, agressivo, artificial. É um padrão de marcação bastante natural e dentro de uma perspectiva, né, corriqueira. Esse paciente pode eventualmente não dizer que fez atividade física, não dizer que fez lipoaspiração de alta definição e efetivamente passar como um paciente que pratica atividade física com muita regularidade, como de fato pratica, mas a lipoaspiração ajuda esse paciente a manter um resultado como esse, sem tanto agressão ao corpo, né, sem precisar ir ao limite o tempo todo para que mantenha um certo padrão de definição, certo? Vamos então finalizando, só para que vocês consigam perceber bem a diferença, a transição, né, do antes e o depois, nesse caso em específico, e como de fato é uma situação impactante. Veja aqui o depois, né, na verdade já está todo marcado, aqui o antes e o depois desse caso. Escreva aí nos comentários se é uma situação que eventualmente pode lhe ajudar, né, uma lipoaspiração de alta definição, se um caso como esse é uma situação que efetivamente pode representar aí o que está te incomodando nesse momento e se a lipoaspiração de alta definição pode ser uma solução. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários, vai ser um prazer poder ajudar. E o objetivo desse canal é trazer cada vez mais informação, solução e clareza para o universo da cirurgia de contorno corporal, que cada vez mais tem avançado, cada vez mais tem trazido técnicas e tecnologias novas para que essas cirurgias consigam absorver segurança e qualidade do resultado. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!